Olá pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de correção das atividades de física realizadas no mês de junho. Então, beijos, boa aula! Pessoal, então vamos para a correção das atividades realizadas no dia 16/6, relacionado à aceleração escalar média. Questão 1. Um carro está parado num sinal fechado. No instante em que o sinal fica verde, passa uma moto com velocidade constante de 20 metros por segundo. E o carro começa a se deslocar com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. O tempo que o carro leva para alcançar a moto será de... Pessoal, observe aqui que a moto está com uma velocidade constante, então ela está em movimento retilíneo uniforme. E o carro está com uma aceleração constante, então ele está em um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o primeiro passo é escrever a função horária para os móveis. Então, a moto com velocidade constante, nós temos que a função horária vai ser S igual a S0 mais VT, onde a sua velocidade inicial é 0, porque o sinal está fechado, mas a velocidade dela é de 20 vezes o tempo. Então, nós temos que a função horária dela vai ser de 20t. O carro com a aceleração que nós temos, que a função horária dele vai ser escrita através dessa equação. Mas nós temos que a posição inicial é 0, pois ele está parado. A velocidade inicial também é nula, então nós teremos que a sua função será 2 vezes t ao quadrado. Então, o segundo passo, como ambos estarão no mesmo local no momento da ultrapassagem, iguala-se ambos os deslocamentos. Então, eu vou pegar as funções e igualar. Agora, eu multiplico cruzado para me encontrar o valor, do tempo. Então, olha só, esse t que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e esse 2 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, t ao quadrado dividido por t vai dar t. 20 dividido por 2, 10 segundos. Então, a resposta correta é 10 segundos. Questão 2. Os carros mais potentes vendidos comercialmente, partindo do repouso, atingem velocidade de 100 km por hora em 4 segundos. Para conseguir essa incrível marca, qual aceleração aproximadamente esse carro deve ter? Então, para calcular a aceleração, nós utilizaremos a seguinte equação. A aceleração é a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, mas antes nós precisamos transformar essa velocidade que está em km por hora para metros por segundo, dividindo por 3,6. Então, a aceleração vai ser de 27,78 dividido por 4, que é igual a 6,9. Aproximadamente, como o enunciado diz aqui, que é um valor aproximado, aproximadamente 7 metros por segundo ao quadrado, que corresponde à alternativa A. Questão 3. Dois objetos têm as seguintes equações horárias. SA igual a 20 mais 3t no Sistema Internacional, SB igual a 100 menos 5t no Sistema Internacional. Então, ele pede a distância inicial entre os objetos A e B, o tempo percorrido até o encontro deles e o local de encontro. São, respectivamente. Então, observe que ele te pede 3 coisas. Olha, se eu observar, nas funções horárias, nós temos que a posição inicial de SA é 20, observando aqui. De SB é 100, então 100 menos 20, 80. Então, a distância inicial entre eles é igual a 80. Então, ou vai ser a alternativa A, B ou C. A D e a E nós já descartamos. Agora, ele quer saber o tempo percorrido. Para encontrar o tempo percorrido, nós vamos igualar as duas equações horárias.
Então, vai ficar 20 mais 3t é igual a 100 menos 5t. Então, esse menos 5t está subtraindo, eu jogo ele para o outro lado somando, e esse 20 que está somando, eu jogo ele para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 3t mais 5t, 100 menos 20. Então, nós temos 8t igual a 80. Esse 8 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, o tempo vai ser 80 dividido por 8, que é igual a 10 segundos. Então, o tempo de encontro é 10 segundos. Sabendo disso, nós já observamos, né, que a alternativa certa vai ser a letra C. Mas vamos fazer, então, um encontro deles. Então, para saber o encontro deles, eu pego o tempo que eu encontrei e substituo em qualquer uma das funções horárias. Então, local de encontro. Então, vamos substituir aqui no SA. Então, SA é igual a 20 mais 3t. Então, 3 vezes 10, 30, mais 20, 50. Então, nós temos que o local de encontro vai ser 50 metros. Então, realmente é a letra C. As três informações bateram, né? Com a alternativa C. Vamos agora para a correção das atividades realizadas no dia 23, relacionado à queda livre e o lançamento vertical para cima. Então, a questão 1. Se a resistência do ar for nula e o módulo da aceleração da gravidade for 10 metros por segundo ao quadrado, uma gota de chuva caindo de uma altura de 500 metros a partir do repouso atingirá o solo com uma velocidade de módulo em metros por segundo de... Então, para calcular, nós iremos utilizar essa equação. Velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. Observe que essa é a equação de Torricelli, que ela é utilizada quando nós não temos o valor de tempo. Então, substituindo os valores, eu sei que a velocidade inicial é 0. Substituindo a aceleração, vai ser a aceleração da gravidade. E a altura é de 500 metros, nós temos que a velocidade vai ser de 100 metros por segundo. Então, 100 é o mesmo que 10 elevado ao quadrado. Questão 2. Sabendo que um projétil foi impelido verticalmente de baixo para cima com velocidade de 250 metros por segundo, qual a altura atingida pelo projétil? Então, nós iremos novamente utilizar essa equação, mas agora ele te deu o valor da velocidade e ele quer saber a altura. Lembrando que a aceleração vai ser a aceleração da gravidade, que nós consideramos aqui 10 metros por segundo. Então, nós sabemos que a velocidade inicial foi de 250, porque o projétil ele é lançado de baixo para cima. Então, a sua velocidade final vai ser 0. Então, a velocidade inicial foi de 250 metros por segundo e a aceleração é a aceleração da gravidade. Realizando as operações matemáticas aí, esse 20H menos 20H, ele está subtraindo, eu jogo ele para o outro lado, então vai ficar positivo. Então, 20H é igual a 62.500. Esse 20, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, nós teremos que a altura é de 3.125 metros. Isso corresponde à letra C. 3.000 metros. Questão 3. Um objeto é lançado do solo verticalmente para cima, quando sua altura é 2 metros. O objeto está com a velocidade de 3 metros por segundo. Pode-se afirmar que a velocidade com que esse objeto foi lançado em metros por segundo é de... Então, ele quer saber a velocidade em que o objeto foi lançado. Mais uma vez, vamos utilizar essa equação. A velocidade que o objeto foi lançado é a velocidade inicial, certo? Ele falou que nesse... quando ele está a uma altura de 2 metros, o objeto está com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, a velocidade final dele vai ser de 3
ao quadrado vezes a velocidade inicial, que é o que eu quero descobrir, menos 2, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 2, que é a altura. 2 vezes 2, 4, vezes 10, 40. 3 ao quadrado, 9. Então, esse 40, ele está subtraindo, quando ele passa para o outro lado, ele passa somando. Então, velocidade inicial ao quadrado é igual a 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, a velocidade inicial vai ser de 7 metros por segundo, que corresponde à letra B. Então, a alternativa certa. Questão 4. De um helicóptero que desce verticalmente é abandonado uma pedra, quando o mesmo se encontra a 100 metros do solo. Sabe-se que a pedra leva 4 segundos para atingir o solo, e supondo que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade de descida do helicóptero no momento em que a pedra é abandonada tem a valor absoluto de em metros por segundo. Então, nós iremos utilizar essa equação, substituindo os valores e realizando as operações matemáticas. Nós temos que a velocidade inicial vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado, o que corresponde à alternativa E. Pessoal, obrigado, beijos. Qualquer dúvida é só chamar. Tenham boa aula.